Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia fascinante e, quem sabe, até um pouco surpreendente de um dos grandes nomes da psicanálise, André Green. É a ideia de que o ato de brincar, bem, é muito mais do que só diversão. É, na verdade, uma função essencial da nossa mente. Essa é uma pergunta que, no fundo, todos nós enfrentamos ao longo da vida, não é mesmo? Como é que a nossa mente consegue navegar entre aquilo que é real, o que a gente imagina, e aquilo que a gente perde? É uma questão bem complexa que está bem no centro da nossa vida psíquica. E aqui, olha, vem a grande virada. A resposta que o Green nos dá não aponta para a lógica ou para a razão pura. Não. Aponta para algo que a gente costuma associar à infância, o brincar. Ele vai propor que é justamente no ato de brincar que a gente encontra a chave para processar o mundo. Mas para a gente entender essa ideia a fundo, primeiro precisamos redefinir o que brincar significa de verdade nesse universo do André Green. Já adianto, é muito mais do que um simples jogo. Então, o ponto crucial é este aqui. Vamos esquecer por um momento a ideia de brincar só com carrinhos ou bonecas. Para o Green, brincar é um processo mental super sofisticado. É a forma como a gente dá símbolos e significados para as nossas experiências, sabe? É um mecanismo que usamos desde a infância e que continua conosco até a idade adulta. E essa citação, uau! O que é realmente interessante aqui é a profundidade emocional que ele dá ao brincar. Pensemos nisto, o brincar é como se fosse um palco mental. E é nesse palco que a gente pode ensaiar a falta de alguém ou de algo, podemos inventar a presença dessa coisa para nos confortar e, o mais importante, podemos elaborar, ou seja, processar a dor da perda. É um trabalho psíquico de primeira categoria. Certo, mas onde é que esse processo tão vital acontece? O Green tem um conceito bem específico para isso. E esta imagem ilustra a ideia de forma brilhante. A gente tem, de um lado, a realidade externa, o mundo objetivo, do outro, a nossa fantasia interna, o nosso mundo subjetivo, particular. O Green diz que o brincar acontece exatamente ali no meio, num espaço intermediário. É como se fosse uma zona segura, uma ponte que conecta esses dois mundos. Um lugar onde a fantasia pode se encontrar com a realidade sem perigo. E veja bem, esse espaço intermediário não é nada passivo. Pelo contrário, é uma verdadeira oficina. É aqui que a gente pega as nossas ideias, os nossos medos, os nossos desejos, que são as nossas representações mentais, e pode montar, desmontar e reconstruir tudo de novas formas. É um verdadeiro laboratório da mente. E não nos enganemos, o que está em jogo aqui é algo muito sério. Essa citação do Green mostra que a nossa capacidade de usar esse espaço para brincar é fundamental para a nossa saúde mental. É isso que nos permite manter a mente viva, flexível, capaz de lidar com os desafios em vez de ficar rígida, paralisada. Mas essa capacidade de brincar não é só um mecanismo de defesa, não. Na verdade, ela é a base para algo que a gente valoriza demais na vida adulta: a capacidade de refletir. A lógica do Green aqui é de uma elegância incrível. Tudo começa com o ato de brincar com as nossas ideias. Ao nos permitirmos essa liberdade de criar e destruir dentro do nosso espaço psíquico, algo novo acaba surgindo, a verdadeira reflexão. O pensamento profundo nasce dessa liberdade, dessa coisa lúdica. Portanto, pensar não é só um exercício lógico, frio. A reflexão genuína, aquela que nos leva a novas perspectivas, depende diretamente da nossa habilidade de brincar com os elementos do pensamento, sejam eles imagens, palavras ou até o significado por trás do silêncio. Então, o que significa esse jogo da mente na prática, no fim das contas? Essa frase, para mim, é talvez a melhor forma de resumir a teoria toda. O brincar não é o oposto do pensamento. Ele é a sua forma mais dinâmica, mais viva. É o pensamento em movimento, explorando possibilidades sem medo de errar. E esse pensamento vivo é essencial em várias áreas. Ele alimenta o trabalho do nosso inconsciente, permitindo que as ideias venham à tona. É a base da criatividade, que, se a gente pensar bem, não é nada mais do que brincar com conceitos. E, claro, no contexto terapêutico, é um caminho fundamental para a cura. E é por isso que, no processo de análise, o papel do terapeuta é justamente o de ser um guardião desse espaço. A sua função é garantir que o campo de jogo mental do paciente se mantenha aberto, se mantenha seguro,
Só assim é possível explorar, transformar e reinventar as próprias narrativas internas. E depois de toda essa análise, a teoria de Green se volta para a gente, com uma provocação final. E essa é a questão que fica no ar. No nosso dia a dia, que é tão dominado pela lógica, pela eficiência, pela seriedade, será que a gente ainda permite que as nossas mentes brinquem? Será que damos a nós mesmos a liberdade de explorar ideias sem o objetivo final, só pelo prazer de ver onde elas nos levam? A lição de André Green sugere que a nossa capacidade de pensar profundamente, talvez, dependa justamente disso.